Marcelo uma visão muito mais do lado do regulador nos ajudando. A gente viu aqui uma visão muito mais do lado do mercado fazendo a força. Agora nós vamos ouvir um pouco o Raul contar um pouco da experiência brasileira, de como que a gente está vendo o comportamento das pessoas. Eu acho que aí nós formamos o tripé, os 3 ângulos de visão para que a gente possa debater depois. Bom, obrigado. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. O objetivo aqui é a gente rapidamente passar e compartilhar com vocês um estudo do Banco do Brasil referente ao comportamento dos nossos clientes em relação a saques ATMs. É lógico que a questão dos saques em ATMs não é toda a movimentação de dinheiro que existe na indústria brasileira. É muito maior do que esses valores que eu vou mostrar aqui para vocês. Até porque existe, por exemplo, uma gama de recursos que são sacados em cheque diretamente a partir dos terminais de caixas, né? Mas aqui vale um pouco o contexto do comportamento, dos aspectos comportamentais desses clientes em relação ao uso do dinheiro. O que nós fizemos? Nós procuramos identificar o hábito desses clientes em relação a essa ação de realização de saques em terminais ATMs, procuramos segregar os clientes que tinham um comportamento totalmente atípico no uso do dinheiro, quer dizer, a forma como ele saca, a recorrência desse saque já demonstra como é que é a relação, já coloca alguns indícios de como é que é a relação dele em relação em termos de dinheiro, papel moeda, e aí avaliamos algumas alternativas aí, lógico, para reduzir custos e melhorar muito a questão da segurança e do atendimento aos nossos clientes. Bom, como é que foi a pesquisa? A pesquisa foi a seguinte, é a segunda que a gente faz a esse respeito. Nós fizemos uma no final de 2013, muito similar, né? E agora fizemos uma no final de 2015, tá? De setembro a dezembro de 2015. O que nós consideramos nessa pesquisa? Alguns alertas, que o cliente tenha realizado pelo menos 4 saques no mês, no mínimo 4 saques no mês, que a recorrência desse comportamento de 4 saques no mês tenham sido pelo menos de 3 dos 4 meses pesquisados, né? Ou um ponto mais relevante ainda, que mais importante, né? Referente à relevância, que os saques tenham correspondido a pelo menos 80% da renda líquida, mesmo que ele não tenha sacado de forma recorrente, mas 80% da renda líquida foi transformada em papel moeda naquele momento. Bom, qual foi o resultado dessa pesquisa? Nós retiramos da nossa base de clientes todos os beneficiários de previdência, os clientes que utilizam de forma muito esporádica a conta corrente, poupadores não correntistas e uma série de outros públicos que, na verdade, não seriam objeto dessa pesquisa. No total, nós buscamos rastrear o comportamento de 19 milhões de pessoas dentro da nossa base. É uma amostra significativa do que pode estar acontecendo hoje no Brasil. E um ponto importante é que nós, a partir desses parâmetros, classificamos que 36% desses 19 são sacadores recorrentes. Uma terminologia que o Banco do Brasil utilizou para classificar o comportamento atípico desses clientes. São milhões e milhões de clientes, a partir da nossa base, que atendem aquelas características de comportamento. Então, nós estamos falando de 36%. E do volume total sacado nesse período, nos nossos terminais, 65% foram realizados por esses sacadores recorrentes. Então, 36% realizou 65% de todo o volume de saques realizados. E aí nós começamos a olhar algumas dimensões importantes do comportamento desse público. A primeira dimensão, lógico, a gente olhou, mas que tipo de valores que esses clientes estão sacando? Olhem para dentro do box azul aí, que a gente vai ver dos sacadores recorrentes uma relevância muito forte em valores altos. Isto é, no período pesquisado, ele sacou de 5 mil a 20 mil reais. Vejam que são valores extremamente expressivos para um comportamento desses clientes. Um outro ponto importante é que nós olhamos um pouco a questão dessa cultura de saque recorrente junto relacionada à idade desses clientes, né? Existia uma percepção, a gente já sabia isso aí desde 2013, né? Que existia muito uma percepção antiga do banco de que a gente estaria falando de clientes com idade mais avançada, mas essa não é uma realidade. Nós temos clientes, vejam, de 26 a 35 anos, de 36 a 45 anos, com percentuais expressivos, que sacam
recorrentemente. Isso corresponde a 59% dessa base, fica nessa faixa de 26 a 55 anos. No outro bloco, nós procuramos segregar também a questão comportamental da alta renda, aqueles nossos clientes que têm salário acima de R$4.000 por mês. E vejam que esses sacadores recorrentes de alta renda, 52%, aí realmente é um público um pouco mais velho, eles ficam entre 46 e 65 anos. Tá? Mas a faixa de 46 a 55 anos é uma faixa relevante de 27%. Então vejam que a gente não está falando só de aspectos relacionados ao comportamento ou à idade desses clientes. Eu acho que aqui vale a pena vocês darem uma olhada no box de cartão de débito. 95% desses clientes não usou a função débito nesse período. E 68% desses clientes não usou a função crédito nesse período. E tem um detalhe, que o Banco do Brasil ele tem um cartão, que é o cartão chamado múltiplas funções. Então, todos esses 19 milhões de clientes, ou os 36% desses 19 milhões, possuem um plástico na mão que tem a função débito e a função crédito ativada. Né? Vejam que 95% dos clientes não utilizaram a função débito e sacavam em ATMs. Aqui a gente mostra um pouquinho a questão de localização dos sacadores recorrentes em relação à proporção da base do banco. Né? Então, a gente criou um indicador de proporcionalidade aonde está a base total de clientes do banco e plotou aonde esses sacadores recorrentes estão mais concentrados. Logicamente, a gente vê aí uma posição muito forte em Nordeste e alguns outros estados em que a economia não é tão desenvolvida, não é tão forte. Né? Mas, mesmo assim, movimenta-se valores expressivos lá e nós temos os aspectos comportamentais para serem trabalhados. E um outro detalhe interessante que eu vou compartilhar com vocês, que tem a ver com a questão de risco, né? Nós olhamos aonde, e de uma forma geral, o Banco do Brasil tem a questão de sinistros das nossas agências, mais diversos tipos de sinistros, sejam eles de ataque nas agências, ataques aos clientes, explosões de agências, como todo mundo sabe, isso aí não é segredo, está constantemente aparecendo na imprensa. Nós cruzamos aonde nós estamos tendo a maior quantidade de sinistros e aonde tem a maior concentração desses sacadores recorrentes. Podem ver que existe uma relação bastante proporcional em relação aonde nós estamos tendo problemas de segurança, de uma forma geral. Podemos falar a indústria como um todo, a indústria financeira, e aonde nós temos uma concentração de aspectos comportamentais em relação a saque de papel moeda. Bom, e aí nós procuramos fazer, não para a base toda dos 36%, mas algumas entrevistas e conversar com alguns clientes. Não é uma conversa fácil, porque o cliente, a gente tem que procurar não invadir os aspectos confidenciais do cliente, até porque a abordagem, ela é uma abordagem assim, para saber por que ele está sacando muito, ou por que ele tem aquele comportamento. Né? E vejo que algumas coisas, das mais diversas respostas, aparecem, desde pouca sobra de recurso, né? Então ele tem pouco recurso, ele acredita que o melhor é sacar tudo. Vai por experiências negativas envolvendo cobrança de tarifas, né? Algumas coisas interessantes em relação, que nós olhamos no comportamento dos clientes, nossos clientes estão sacando no terminal ATM dinheiro, e estão indo na lotérica pagar um título. Olha que coisa interessante. Né? Um aspecto bastante comportamental em relação a isso aí. Mas eu queria a gente centrar foco mais nos aspectos colocados em azul aí. O próprio cliente não sabe, isso foi um ponto. Vários entrevistados, eles falaram que desconheciam por que estavam sacando. Então, é um aspecto até inserido no dia a dia dele ou no comportamento normal dele, no qual ele não se dá conta de que ele saca praticamente todo dia ou saca valores expressivos. Ou apareceu também a necessidade de ele entregar dinheiro a uma outra pessoa, a empregada, a assistente doméstica, a mesada dos filhos, e aí vai entregar dinheiro principalmente para familiares e prestadores de pequenos serviços. Um outro ponto importante que apareceu é o medo de perda de controle do saldo com dinheiro na conta. Interessante, né? Parece que o dinheiro na conta tem menos controle do que o dinheiro no bolso, né? Então, isso é um ponto que a gente precisa trabalhar bastante no aspecto de comunicação. E aí surgiu também, principalmente no interior do país,
a questão da aceitação do cartão, e aí tem um desafio muito grande para a indústria financeira, para todos os players que trabalham na indústria de cartões, a questão da aceitação principalmente de débito, porque vejam, 95% desses clientes sacadores recorrentes, eles não utilizavam a função débito, apesar de ter um cartão ali plenamente apto para utilizar. Ele tem senha, ele tem o cartão chipado, está tudo certo, até porque ele sacou exatamente no terminal ATM. Bom, aqui vale a pena a gente passar rapidamente em termos de valores. Hoje estima-se que a movimentação, com base em estudos da Febraban, a movimentação de numerário dos ATMs no mercado em 2014, a barra ali verde, foi de 1 trilhão e 70 bilhões de reais, né? E o Banco do Brasil, abrindo um pouco as informações para vocês, foram, no ano de 2014, 296 desse 1 trilhão. Então, nós temos uma participação expressiva, ela é um pouco acima do nosso share de mercado de pessoas físicas. E tivemos, agora, em 2015, 306 bilhões sacados nos nossos terminais ATMs. Não existe um número ainda da indústria de mercado para o ano de 2015, mas isso permite que, com base no comportamento do Banco do Brasil e a relevância do share que ele possui, a gente conseguiu estimar o que seria o mercado em 2015. Tá? Aqui, um comparativo de saques ATMs, os 306 bilhões, com a movimentação dos volumes de cartões do Banco do Brasil, tanto de débito quanto de crédito. Então, vejam que hoje são sacados os nossos terminais ATMs 306 bilhões para uma movimentação equivalente, no caso de cartão de crédito e cartão de débito, de 257 bilhões no caso dos cartões do Banco do Brasil. Saca-se mais em ATMs do que utiliza-se cartão. E quando a gente olha débito, essa diferença ainda é muito maior. E o lado aí dos gráficos, o verde, né, mostra o que seria a nossa estimativa, uma estimativa do Banco do Brasil, com base no comportamento exatamente das nossas informações, o que foi o mercado em 2015. Nós acreditamos que o mercado, a hora que consolidar as informações, tenha tido um comportamento de saques superiores a 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Né? O que a gente compara com os números de faturamento, de volume financeiro da indústria de cartões, dá uma relação muito similar, 1 trilhão e 80. Nós temos mais dinheiro sendo sacado dos nossos ATMs do que movimentando na indústria e muito mais do que movimentando no segmento de cartões de débito, que foi 397, cerca de 400 bilhões. Bom, qual que é a estratégia de abordagem que nós estamos fazendo? Até porque eu não sei se vocês verificaram aqui, só voltando, o nosso crescimento de 2013 para 2014 foi 5,6% no volume de sacados ATMs. Nós implementamos uma série de ações de comunicação e trabalho junto aos nossos clientes, principalmente aos sacadores recorrentes. Os aspectos comportamentais e demográficos não mudaram muito daquela pesquisa de 2013 para essa pesquisa de 2015, mas a gente conseguiu uma evolução até um pouco menor, em torno de 3,4% no volume financeiro. Foi até um avanço em reduzir o ritmo de crescimento dos saques em nossos ATMs, mesmo até se comparar com a inflação, nós tivemos um crescimento, uma variação até bem razoável nesse aspecto. Bom, mas voltando a qual a estratégia de abordagem que a gente vem adotando e que a gente pretende adotar cada vez mais, e a ideia de se criar uma agenda da indústria como um todo para combater esse comportamento, né, vale a pena a gente falar que essas abordagens, o racional estratégico dessas abordagens, precisa ver a característica de cada público e os seus aspectos comportamentais, né? Principalmente também até os aspectos socioeconômicos, geográficos. Cada um tem um tipo de linguagem que você precisa adotar em termos de tentar mudar o comportamento dos clientes, prover vantagens. Eu acredito que se a gente não começar a investir dinheiro nessa questão de provimento de vantagens, principalmente para o uso do cartão de débito, a gente não vai conseguir dar os saltos necessários. Falar cada vez mais sobre os aspectos de segurança, né? Tangibilizar isso para o cliente e principalmente os aspectos de modernidade, que está aí, a gente já tem falado bastante sobre o quanto que a tecnologia está evoluindo, né? O que nós temos a oferecer? Lógico que nós temos a oferecer todas as vantagens do cartão, toda a questão da mobilidade. Eu acho que o celular vem agregar valor nesse processo de incentivar cada vez menos o uso do saque e o uso de aspectos de mobilidade. Tem alguns pontos importantes que eu acho que vale a pena avançarmos, principalmente na criação de contas digitais pré-pagas,
porque vejam que um dos motivadores foi a necessidade de entregar dinheiro para alguém, não é um dos principais motivadores, o maior deles é comportamental mesmo, mas eu acho que um avanço nessa questão de contas simples, contas de pagamento digitais, é um ponto importante na agenda. Tá? Bom, em termos de estratégia de comunicação, nada muito diferente o que está se abordando já aos nossos clientes, e o que pretende se abordar e o que a indústria de uma maneira faria. Né? Você precisa trabalhar muito o conceito de você não precisa andar com dinheiro, o convencimento em relação a isso aí, e o conceito de não ande com dinheiro no bolso, até porque a ideia é vender para o nosso cliente que ele já possui conforto, conveniência, segurança, praticidade, quando ele utiliza tanto os meios digitais, os meios eletrônicos digitais, quanto principalmente aí nesse aspecto o cartão de débito. Bom, em termos de considerações finais, o que nós estamos trabalhando? Nós temos um trabalho conjunto, aí falando mais de ABECS e FEBRABAN, eles estão montando uma agenda integrada, uma série de proposições bastante interessantes, que aqui não vale a pena a gente detalhar todas elas, mas principalmente divididas em 4 grandes blocos. Né? O primeiro aí é um bloco de aprimoramento da regulação. Tem coisas que é possível fazer em relação à regulação. Né? Por que é tão fácil movimentar dinheiro, principalmente na parte de descontos de altos valores de cheques, saques em terminais de caixa físicos, os caixas das agências também de altos valores. Eu acho que aí a regulação pode ajudar bastante a criar algum nível de controle ou maior resistência, ou digamos, maior controle em relação a essa questão, ou desestímulo, desculpe, em relação às regras de saques. Comunicação, eu diria que isso aí é um dos principais pontos, uma das principais alavancas que a gente tem que trabalhar, que é a mudança cultural. Se a gente não mudar a cultura da nossa população, a gente não vai conseguir reduzir esse nível de saques. Isso aí está muito claro nesses estudos que nós fizemos. Regras de relacionamento dos bancos com os seus clientes também, e eu acho que isso aí pode ajudar muito, esses pacotes de benefícios, pacotes de serviços. A gente precisa cada vez mais trabalhar a vantagem do cliente, reconhecer o cliente que saca menos e que o cliente que tem um comportamento mais adequado em relação a todo esse processo de redução de custos, formalização da economia e principalmente agregação de segurança ao cliente. E cooperação. Esse é um ponto importante na indústria de meios de pagamento, a cooperação em termos de, principalmente no credenciamento. Nós temos muito a aceitação de cartões no Brasil, é uma capilaridade bastante interessante, talvez seja uma das maiores do mundo, mas nós temos muito a avançar mesmo, principalmente no interior do país. Eu rodei várias cidades de médio porte no interior do país, algumas cidades eu chegava, cidades como 160 mil habitantes, no estado de Maranhão, Pernambuco, o que seja, e quando a gente olhava essas informações em relação ao comportamento daquela cidade, a gente tinha, em algumas cidades, 50% da nossa base como sacadores recorrentes. E 100% desses 50% não faziam nenhuma transação de débito e tinha o cartão disponível. Né? Então, há um aspecto de cooperação e articulação da indústria de pagamentos que ela pode fazer, pode avançar muito nesse contexto. Pessoal, de uma forma geral é isso aí. Espero ter colaborado aí com as informações aí para a gente tentar buscar uma reflexão maior em relação à importância dessa agenda, tanto para a indústria financeira quanto para a indústria de meios de pagamento, e o quanto que a gente pode colaborar para a questão de formalização e maior segurança, formalização da economia, maior segurança para os nossos usuários e redução de custo para toda a sociedade. Obrigado, hein? Raul, muito obrigado.